Salve, rapaziada! Tudo bem? Eu sou o professor Wesley e vou estar trabalhando com vocês questões de sociologia e de filosofia da prova do Enem. Vamos nessa? Mas antes, vou pedir a vocês que vocês nos sigam nas redes sociais e, se vocês gostarem dos nossos conteúdos, que vocês curtam, compartilhem, comentem e se inscrevam no nosso canal. Não se esquece de ativar o sininho para que você receba aí as notificações diárias, beleza? Vamos nessa? Bom, a gente sempre vai ter como referência o caderno azul da prova do Enem de primeira aplicação. E hoje a gente vai falar um pouquinho da questão número 16 da prova de 2015. Vamos ao texto? Todo o poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar duas ideias consistentes, ouro e montanha, que já conhecíamos. Podemos conceber um cavalo virtuoso porque somos capazes de conceber a virtude a partir de nossos próprios sentimentos. E podemos unir a isso a figura e a forma de um cavalo, animal que nos é familiar. Hume estabelece um vínculo entre pensamento e impressão ao considerar que... Primeira dica, galera. Quando a gente fala aí de questões de sociologia na prova do Enem, é mais fácil a gente identificar e agrupar essas questões em termos de temáticas. Agora, quando a gente fala de questões de filosofia na prova do Enem, a gente normalmente, de modo geral, a gente vai agrupá-las em correntes de pensamento, ou então em períodos históricos do pensamento ocidental. Essa questão aqui é uma questão sobre um empirista, o David Hume. Então a gente está falando de uma filosofia empirista. É uma questão, né, que nas últimas 5 provas do Enem primeira aplicação, a gente teve no total 24 questões de filosofia, ela aparece uma vez essa corrente de pensamento, tá? Correspondendo a 4,2% desse universo total aí de 24 questões. Bom, a primeira dica, portanto, é você conseguir identificar sociologia ou filosofia. Agora, a segunda dica é você atentar para o texto. O texto é fundamental, o texto é a matéria-prima do filósofo. É justamente esse rigor que a gente gosta, né? O rigor do texto, o rigor das palavras. Então é muito interessante a filosofia para você ter boa interpretação dos textos, inclusive dos textos filosóficos. É uma questão de filosofia. Afinal de contas, o que essa filosofia tem a nos dizer? Como é que ela cai na prova do Enem? A gente costuma falar, a filosofia empirista é muita coisa, mas normalmente ela aparece na prova do Enem na sua temática aí da epistemologia, uma teoria do conhecimento. Afinal de contas, como é que a gente conhece as coisas? A gente conhece as coisas através de ideias. O texto está mostrando isso. Através de ideias. Mas qual é a origem das ideias? A gente já traz as ideias conosco ao nascer? Qual é a fonte? Qual é a origem das nossas ideias? Sem ideias não tem como conhecer. Agora, qual é a origem delas? Será que a gente já traz elas com a gente quando a gente nasce? Para os empiristas, não. Elas aparecem com a experiência que nós temos na nossa vida cotidiana, na nossa vida enquanto ser vigente. A gente nasce com um percepto, e esse percepto vai capturando aí aquilo que vai chegando para ele através da experiência. Essa experiência nos afeta através dos nossos 5 sentidos, né? Então veja, eu jamais poderia, segundo o empirista, ter aí a ideia do preto ou a ideia do branco ou de qualquer outra cor se eu não tivesse o sentido da visão, porque ela que vai capturar, ela que vai possibilitar a experiência dessas cores. A mesma coisa o doce, a ideia de doce, a ideia do salgado, a ideia do amargo, a ideia do pesado, do leve. Eu só posso ter acesso, segundo os empiristas, a essas ideias, a esse conhecimento, se eu tiver experiência desses fenômenos. Senão, eu não vou poder ter acesso a essas ideias. Então, veja, a experiência acontece. Eu vou capturar essa experiência através dos meus 5 sentidos. Então, é por aí que começa o processo. Essa experiência me invade através desses 5 sentidos que eu tenho. E aí, galera, esses 5 sentidos levam essa experiência até as impressões, ou seja, os sentidos capturam isso que vem pela experiência e transformam isso em impressões que vão impressionar as nossas mentes, e aí de fato a gente vai ter
que a gente vai chamar de ideia. Então, esse é o processo. Essa é a relação existente entre as ideias e os seus conteúdos que tem origem aí na experiência, entrando, né, na gente através dos nossos sentidos, essa abertura que a gente tem para o mundo. Tá? Vamos voltar à questão? Hume estabelece um vínculo entre pensamento e impressão ao considerar que, então veja, fundamental é o texto, fundamental o comando da questão, evidentemente, mas uma boa interpretação das palavras. Essa é a matéria-prima do texto filosófico. Letra A. Os conteúdos das ideias no intelecto têm origem na sensação. Galera, isso que a gente falou aqui. Os conteúdos das ideias têm uma origem, têm uma fonte. É justamente a experiência que é capturada pelos sentidos, é ou não é? As nossas sensações. Então veja, gabarito aí, letra A. Vamos ver as outras? B. O espírito é capaz de classificar os dados da percepção sensível. Olha a casca de banana. Ele fala a mente, né? A mente tem a capacidade, a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir, mas não fala nada de classificar. C. As ideias fracas resultam de experiências sensoriais determinadas pelo acaso. Ele não fala do acaso, ele também não qualifica as ideias fracas ou fortes. Não tem nada disso. Então, D. Os sentimentos ordenam como os pensamentos devem ser processados na memória. Ele não fala de memória, ele fala que a gente pode conceber algumas ideias, né, pelos sentimentos, mas eles não vão ordenar nada, não. As ideias têm como fonte específica um sentimento cujos dados são colhidos na empiria. Casca de banana também. Por quê? Fonte específica ao sentimento? Não, são os sentidos. É ou não é? Então, galera, não é essa fonte específica ao sentimento, não. Então, gabarito aí, letra A. Queridos, é isso. Beijo no coração de vocês e até a próxima.